Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso planejamento espiritual de 2025, hoje nós estamos no 8º domingo e o tema é Perdoe Mais, deixe para trás os seus ressentimentos. Deixa eu conhecer o público-alvo aqui. Alguém daqui nunca precisou ser perdoado ou pedir perdão? Ninguém levantou a mão, então é sinal que o perdão é democrático, né? Muito bem, irmãos. Então nós temos os 4 objetivos aqui. Primeiro, conhecer a etimologia da palavra perdão, que é o estudo da origem, né? E da história das palavras. É muito importante a parte de etimologia, inclusive esses dias aí que eu precisei fazer algumas pesquisas, às vezes na nossa língua tem certas palavras que ela tem uma densidade muito grande e precisa recorrer a uma transliteração ou uma explicação. Então, é muito importante conhecer a etimologia para saber exatamente o significado daquela palavra. Depois, apresentar os vários tipos de perdão. Outro, conhecer as várias razões pelas quais não queremos perdoar. E último, saber o que não significa perdoar. Então vamos primeiro para a etimologia. Lana Harari, psicoterapeuta especializada em relacionamento, nos diz o seguinte sobre a palavra perdoar. A etimologia da palavra é perdonare, que no latim tardio tem o significado de doar. No fundo, ao fazer isso, você doa o seu direito de estar ressentido com quem fez a agressão. Importante isso, né? Então, é significado de doar. Você vai doar o seu direito de estar ressentido. Bom, em relação aos tipos de perdão, para cada um eu deixei aqui um versículo correspondente, um versículo bíblico correspondente. E aqueles que precisarem de uma explicação maior, eu vou fazer um breve comentário. Então vamos ver aqui, perdão divino. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então eu comecei, antes de tudo, com o perdão divino, que é o principal para todos nós, né? Então se nós formos observar, ninguém daqui merecia ser perdoado. É a graça de Deus que nos alcançou, né? Então, tanto aquele que, digamos, pecou mais, como aquele que pecou menos, todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Então, o princípio, o foco já é o perdão divino. Então já poderia terminar por aqui. Se Deus, que é perfeito, nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Certo? E como eu disse, poderia chegar aqui e falar, está encerrado o estudo. Mas, como nós somos pecadores e temos todos nós, né? Temos muitas coisas a serem trabalhadas, então nós vamos ver os tipo de perdão que nós podemos conhecer. Então aqui tem o perdão recíproco, ou pode ser o perdão mútuo. E nós vemos aqui que tem a ver, claro, com o Pai Nosso, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não vos perdoará. Isso aqui é importante, irmãos. Muitas vezes nós oramos e não vemos resultado das nossas orações. Por quê?
Senhor Jesus disse, quando nós temos uma oferta, vamos fazer uma oferta, se tivermos alguma coisa com o nosso irmão, vamos lá primeiro reconciliar com ele, depois nós oferecemos a nossa oferta. Então aconteceu e acontece, principalmente em família, eu tenho visto muito isso. Às vezes, famílias que estão desunidas, brigadas, e as orações, elas não são atendidas. Elas são ouvidas, mas não atendidas. Porque é uma coisa lógica, né, irmãos? Deus nos perdoou, e por que nós não podemos perdoar? Até tem a parábola do credor incompassivo, é isso, que diz o seguinte, um servo devia 1.000 talentos para ele. Aí eu procurei 1.000 talentos, irmãos, 1.000 talentos é 350.000 quilos de ouro, que daria 150.000 anos de trabalho. Ou seja, é uma conta que nunca vai ser paga, né? Uma dívida que nunca vai ser paga. E aí o que ele fez? Esse rei, ele perdoou. Não tinha como pagar, e não tem mesmo, né, irmãos? Quem que vai viver 150.000 anos para pagar? Então ele perdoou. Só que ele tinha um conservo, que lhe devia 100 denários. 100 denários. Cada denário é um dia de trabalho. Então, daria para esses 100 denários, daria para comprar, por dia, um denário daria para comprar 8 pães. 100 denários, 800 pães. Bom, se nós formos ver em relação a 350.000 quilos de ouro, para 800 quilos ou 800 pães, é uma proporção irrisória. E aí o que esse servo que foi perdoado fez? Ele chegou para o seu conservo que lhe devia 100 denários e não o perdoou. E não o perdoando, nessa época, muitas vezes as pessoas se vendiam até para vender a sua própria família como escravos para pagar suas dívidas. E aquele rei ficou sabendo disso. Falou, como você teve coragem de fazer uma coisa dessa? Eu perdoei 10.000 talentos e você não perdoou 100 denários? E aí o que ele fez? Ele lançou à prisão esse servo, porque é incompatível uma dívida com a outra. E nisso, nós podemos, quando o Senhor Jesus falou isso aqui serve para nós. Ou seja, quanto que o Senhor não nos perdoou? Talvez, né, digamos assim, eu acho que o Senhor perdoou a mim 350.000 quilos de ouro. Agora, tem outros que são menos. Mas, com certeza absolutíssima, qualquer um que esteja aqui, que está aqui hoje, vai perceber que o que nós precisamos perdoar ao próximo é infinitamente menor do que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Né? Agora, a palavra perdão e o perdão em si, ele é muito comprometedor por ser humano, justamente por causa da nossa natureza. Então nós vamos depois ver sobre isso. Aí, perdão humano. Antes, sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então esse perdão humano, né? Uma coisa interessante, irmãos, é que o Senhor Jesus falou para perdoar 70 vezes 7, que nós sabemos que esse 70 vezes 7 não é 490, né? Quer dizer, infinito. Mas nós
como somos pecadores, se alguém precisa do nosso perdão 1, 2, 3 vezes, a gente fala, agora não vou te perdoar mais, já te perdoei demais, né? E se fosse 490, então faltaria aí muito ainda, né? Mas é difícil, irmãos. Eu sei que falar sobre perdão é fácil. E como eu disse, eu conheço em família, inclusive na minha, pessoas que não perdoam. E fica com aquela vida amarrada. Fica com aquela mágoa no coração. E aquela mágoa, a palavra mágoa é uma contração. Má-água. Água estagnada. Então fica aquele coração ressentido, aquela pessoa amarga. Sem contar, né, irmãos? Temos a irmã Silvia aqui, que é psicóloga, ela pode falar milhões de vezes melhor do que eu. Como que compromete também a saúde, né? Nossa saúde. Tanto emocional como física. Então, vamos dizer assim, se não é por bondade que nós vamos perdoar pelo menos pela saúde. Perdão pessoal. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos também, às vezes, nos perdoar. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos algo que na sã consciência nós não faríamos. Mas é na hora daquela emoção, que não dá tempo de contar até 10, aí nós fazemos algumas coisas que não devíamos. E ainda que a pessoa nos perdoe, nós mesmos não nos perdoamos. Então, nesse momento, claro, não ter uma consciência cauterizada, né? Faz tudo quanto males que nós temos dentro, não, isso daí é normal do ser humano, não. Nós sabemos que o pecado é da natureza humana, mas precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, né? Então, quanto a perdoar a si mesmo, é interessante isso, irmãos, que há muitas pessoas que sofrem demais por não perdoar a si mesmos. Então chega um momento, às vezes, que é até necessário uma intervenção, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, porque a pessoa mesmo ela não consegue se perdoar. E da mesma forma ela vai sofrer. Aí nós vamos ver aqui, perdão condicional. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então vamos pegar só esse número 7. Já é difícil, né? Perdoar 7 vezes uma pessoa. Chega uma hora a gente fala, aqui já teve, o teu estoque de perdão já acabou, né? Passa amanhã. Ou passa ontem, né? Entendeu, irmãos? Então, é interessante que nós lemos, aprendemos, mas devido ao nosso coração mau, né? É o ser humano, mas isso daí não justifica nós estarmos sempre errando, né? É assim, você veio como você estava, mas você não pode ficar como você estava, né? Então quando Deus nos chama, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele nos aceita da forma em que nós estamos. Só que nós não podemos permanecer daquela forma, claro, né? É uma escola, aos pouquinhos nós temos que estar sempre melhorando de luz em luz, né? Perdão restaurador. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aqui foi na igreja de Corinto. É interessante, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Lá tinha um laboratório para o apóstolo Paulo. Tudo que precisava ser consertado no ser humano tinha lá. E por incrível que pareça, era a igreja que mais tinha dons. Olha que interessante. Então nós podemos tirar uma conclusão. Se é uma igreja que mais tinha dons e é uma igreja mais problemática, às vezes nós percebemos que é uma tentação do adversário para que os dons não sejam exercitados. Então uma igreja, já pensou uma igreja como estava? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, uma igreja dividida. Uma igreja dividida também, irmãos, é problema. É engraçado que eu já ouvi várias vezes. Seguinte, chego na igreja, ouço a palavra, o culto, vou embora, cada um para si, Deus por todos. Tem hora que eu sei, tem gente lá que não dá para conviver, não sei o quê. Mas se nós formos ver, irmão, aqui nós somos uma família. Então, se aqui a igreja estiver dividida, como que nós vamos esperar que Deus nos abençoe? Então, talvez tem que juntar, fazer um balanço. Vamos ver que aqui, irmãos, como que está a igreja. Então, vamos fazer assim, fechar os olhos e cada um só que está com alguma coisa com algum irmão, vai lá e abraça e peça perdão. Uma exposição. Então, uma igreja dividida também é complicado, é igual uma família dividida. E nessa igreja tem esse problema. Então o apóstolo Paulo disse assim: ora, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então nós temos o ministério da reconciliação, tanto Deus para nós, e da mesma forma lá do servo que devia tanto, se nós somos reconciliados com Deus, vamos procurar a reconciliação. Eu sei que, às vezes, na teoria é fácil, né? Existe uma técnica, irmãos, que chama posições perceptivas. Ela fala, são posições perceptivas porque são realmente 3 posições. Então, por exemplo, eu estou magoado ou alguém fez alguma coisa para mim e eu não consigo perdoar. Então, na primeira posição, eu vou pensar como eu estou me sentindo tudo. Aí eu vou me pôr na segunda posição. Na segunda posição, eu vou procurar, da melhor forma possível, ser empático com aquela pessoa e vou me colocar no lugar dela. Como ela se sentiu, como eu me sentiria então no lugar dela. E aí depois tem uma terceira posição, que é a posição neutra. É eu olhando para mim e olhando também para aquela pessoa que eu preciso perdoar. E aí eu chego a uma conclusão. Um dia aconteceu isso no meu trabalho, que eu trabalho também com desenvolvimento pessoal, uma pessoa que estava contrariado com o encarregado de orquestra da igreja. E aí ele mostrou a contrariedade dele. Quando ele se colocou no lugar do maestro e sentiu a responsabilidade, sentiu o peso que tinha em relação ao maestro, ele já começou a perceber um pouco mais que ele não tinha tanta razão. Aí quando foi para a terceira posição, que é aquele observador, que é neutro, olhando um e o outro, chegou a uma conclusão. Então qual a conclusão? Eu vou perdoar. Existe isso na psicologia, irmã Silvia? Aqui eu tenho que tomar cuidado às vezes, viu? 2?
Ah, sim. Perdão. É mesmo. 3. Perdoa. Então... Irmã... exatamente. Irmã Iracema e o irmão Daniel. Bem lembrado. Peço perdão pelo não esquecimento, na hora como ela estava aqui primeira, né? Bom, agora vamos ver razões pelas quais não queremos perdoar. Quais são as razões? Orgulho e ego. Então a pessoa, eu vou me rebaixar, né? Vou pedir perdão. Ou seja, estou mostrando uma certa fraqueza, então, se eu estou perdoando. Não vou perdoar, não. Não, mas você está errado. Não, estou errado, mas também aquela pessoa. Aí ele começa a achar um monte de pelo em ovo, né? Aquela pessoa também é isso. Também há 130 anos atrás ele fez tal coisa, né? Então, irmãos, esse orgulho e ego é muito forte nesse contexto do perdão. As pessoas, elas ficam presas. E eu aprendi, vou para 37 anos de casado, 37. Às vezes, eu e minha esposa, nós somos 100% diferentes. Eu sou da área de humanas, ela é de exatas. Por incrível que pareça, a parte emocional lá em casa sou eu e a parte de racional é ela. É interessante isso, né? E antes, tinha algumas coisas que eu falava e sabia que ia complicar. E aí discutia. Não, porque isso, porque aquilo. Aí eu comecei a aprender o seguinte. Cada cabeça é uma sentença, não é? Então, às vezes ela falava alguma coisa que e não é bem assim tudo. Aí eu pensava assim comigo. Eu vou aguentar essa raiva por 10 minutinhos, porque senão ela vai ficar brava comigo 2, 3 dias. Então é melhor eu aguentar. Aí dava aquela engolida, ia cuidar do cachorro, dos passarinhos. E essa convivência de 36 para 37 anos, que já vai para 37 anos, deu certo. Então, oi? Quando eu sei que o negócio vai esquentar, eu falo, deixa eu sair daqui, senão eu vou jogar gasolina na fogueira, né? E ela tem uma coisa assim, ela não é de brigar nada, ela é de fechar a cara e ninguém tira uma palavra da boca dela. Nem se você der uma alfinetada nela, não fala ai. Então, eu fico esperto, né? Agora, dor e trauma. Aí já é um pouquinho mais complicado, né? Às vezes a ofensa, ela foi muito, muito grande, trouxe um certo trauma. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu sou a favor, muitas vezes, de uma intervenção, tanto de psicólogos, psiquiatras, por que não, né? Às vezes, a dor e o trauma é muito grande. E a pessoa não tem como resolver sozinha. Mas é interessante que, de um jeito ou de outro, procure resolver o problema. Esse problema que nós temos, irmão, de jogar a sujeira por baixo do tapete, é algo assim que não dá certo, porque lá na frente nós vamos sentir de alguma forma. Então as doenças psicossomáticas são muitas, e muitas vezes as pessoas fazem aí exames, tudo, e nem conseguem. A minha filha mesma, ela está passando processos emocionais. Essa semana aqui foi um problema, porque meu netinho ficou internado. Ela ligou para mim, eu vou morrer, não sei o quê, pressão lá em cima. Fez todos os exames,
Não deu absolutamente nada. Por quê? Carga emocional, né? Então nós temos que cuidar também do nosso corpo, alma e espírito, né? Então quando for necessário, ou às vezes, né, um amigo, mas não deixar, irmãos. Não deixar porque é aquela, sabe aquela florzinha que, às vezes nós temos uma árvore, ela está bem pequenininha, você pode tirar com a mão, né? Mas depois que se torna uma árvore frondosa, aí é difícil, né? E com isso nós sofremos, fazemos os outros sofrer, fica aquela vida estagnada, né? Outro, sentimento de justiça. Aquela pessoa não merece ser perdoada. Perdão, raiva e ressentimento. Não queremos perdoar porque parece que é uma forma de punir essa pessoa. Não vou te perdoar. Aí a pessoa fala assim, agora eu vou deixar ela. Ou seja, eu penso que estou dando veneno para a pessoa, é o mesmo que estou tomando, né? Não vou perdoar, não me perdoa, não vou te perdoar. Aí fala, agora sim eu estou punindo, deixa ela sentir na pele agora. Na verdade, isso daqui é raiva e ressentimento nosso. Quem está mais sofrendo, na verdade, somos nós, porque aquela pessoa perante Deus, ela está livre, ela pediu perdão, perdoa, me humilha, não sei o quê, não vou te perdoar. Só que, garanto que as orações dessa que pediu perdão, vão ser ouvidas. E esse ressentido aí, raivoso, vai sofrer emocionalmente e também vai fechar os céus, né? Aí sentimento de justiça, né? A pessoa não merece ser perdoada. Parece que é uma injustiça eu perdoar uma pessoa. Se fosse assim, quem daqui Deus estaria fazendo justiça nos perdoando? Todos nós fomos justificados sem merecimento, né? Muito bem. Agora, saber o que não significa perdoar. Esquecer. Perdoar não é esquecer, mas evitar guardar ressentimento, né? É diferente. É interessante, né, que o próprio Deus fala, lhe perdoarei e esquecerei todos os teus, né? Tem uma expressão assim. Já pensou Deus falar, esquecerei todos os teus pecados, né? Mas nós não somos assim, né, irmãos? A gente, de vez em quando acontecia isso. 37 anos de casado vai fazer? Você lembra no 3º ano de casado, no dia 20 de março, às 4h15 da tarde, você me falou tal coisa? Falei, você não esqueceu isso? Não. Ela tem uma memória maravilhosa. Então, irmãos, perdoar não é esquecer, tá? Mas também não é guardar ressentimento. Depois, ignorar. Perdoar não significa ignorar o acontecimento, mas saber lidar com ele. Não, tudo bem, então, não vamos ignorar. Por quê? Porque as pessoas precisam ser corrigidas, né? É interessante que nós gostamos de ensinar, mas ser corrigidos, eu até tenho um provérbio, salvo erro, que o sábio beija a mão que o corrige, o que o fere, uma coisa assim, né, pastor? Mais ou menos assim. Os feedbacks. Eu aprendi a gostar de feedback porque eu sei que eu estou sempre errando, sempre precisando melhorar, irmãos. Então, às vezes, nós ignoramos, irmãos, é o seguinte, tudo bem, eu perdoei, não tem problema nenhum, mas veja bem, tal, né? Você fez isso, aquilo, procura pensar melhor, tal. Às vezes você vai fazer alguma coisa com outra pessoa que pode não estar na mesma situação, não tem problema, para mim, estamos em paz. Justificar. Perdoar não é justificar o erro ou a ofensa recebida. Ou seja, ele fez tudo isso, mas todos nós somos pecadores mesmo, tal. Não. Somos pecadores, mas os nossos pecados que nós podemos
né, corrigir. Então não é justificar o erro, a ofensa. Não, tudo bem, ele faz, todo mundo faz, eu faço, tu faz, ele faz, nós fazemos. Não é assim, né? Reconciliar-se automaticamente. Perdoar não significa necessariamente uma reconciliação instantânea. Pode exigir tempo, esforço e progressivo envolvimento. Isso é verdade. Mesmo porque, irmãos, às vezes, quando é uma questão muito forte, uma desavença muito grande, nós nem temos aquela liberdade, né, imediata com aquela pessoa. Então nós vamos aprofundando novamente aquela amizade, vamos aprofundando esse envolvimento de uma forma progressiva, até que chegue aquela amizade que nós tínhamos. Às vezes é assim, isso é normal, né? Ficar preso no passado. Perdoar não significa ficar preso no passado, mas seguir em frente com a vida. Isso também é muito importante. Então, nós sabemos, irmãos, que nós passamos por diversas adversidades. Só que muitas vezes somos nós que causamos essas adversidades. Então, aquilo que está próximo de nós, está fácil, nós podemos fazer. Então, não ficar preso no passado. A pessoa, ela perdoa, eu perdoei e tal, mas, sabe, o negócio fica na minha mente. Procurar, da melhor forma possível, administrar essa parte. Deixa eu ver o horário. Bom, vamos para a conclusão. Esse estudo não tem a intenção, muito menos a pretensão, de encerrar um assunto tão complexo como o perdão. Mas acreditamos que, a partir dele, poderemos nos envolver mais profundamente, pois é um dos temas fundamentais da vida cristã. Que possamos, irmãos, abraçar o desafio do perdão, confiando no poder de nosso Senhor Jesus Cristo para nos capacitar a perdoar. Assim, iremos experimentar a liberdade e a cura que vem com o perdão, encontrando paz em nossos corações e restaurando nossos relacionamentos. Então, nessa conclusão, é quase que um apelo, né? Aliás, eu acredito que os nossos estudos aqui, ele não tem a pretensão de passar simplesmente conhecimentos, mas mudanças, né? Então, aqui é quase que, eu fiz quase como um apelo para que todos possam repensar, pensar nessa atividade. Agora, na reflexão, eu fiz 2 perguntas muito difíceis. Vou tomar até água agora. Primeira, como perdoar alguém que não é mais vivo para pedirmos perdão? Essa pergunta eu fiz porque já aconteceu casos em velório de eu ver pessoas desesperadas, mas totalmente desequilibradas, gritando, abraçando o cadáver, me perdoa e tal. Então, antes que isso aconteça, então foi mais para isso que eu fiz essa, porque eu já vi, né? Então, como perdoar alguém que não é mais vivo para pedirmos perdão? Então, mas eu não tive tempo, acabei não perdoando. E como que nós vamos fazer? Essa é uma questão difícil, né? Aí acho que precisava dos 3 psicólogos para nos ajudar. Como perdoar quando a memória do erro ou da ofensa é muito dolorosa? Então, nós sabemos que tem casos e casos, né? Não vou nem entrar em alguns casos dolorosos, que quando é assim, já precisa de uma intervenção mesmo médica, psiquiátrica, psicológica. Então, irmãos, a minha proposta nessa manhã foi justamente
digamos assim, trabalhar um pouquinho esse assunto para que ele também possa surtir efeito, que sem perdão, sem nós perdoarmos, nós não vamos ter uma vida significativa. Por incrível que pareça, uma das chaves da nossa libertação é o perdão. Que Deus nos abençoe.